Glória a Deus, aleluia. Saul, ele tinha que obedecer Samuel. Era o que Deus estava querendo ver. Era a obediência de Samuel, de Saul para com Samuel. Porque é muito fácil você dizer que obedece a Deus que não vê e você não obedece o homem que você está vendo. É uma grande hipocrisia. Amém? Glória a Deus. E Deus, ele queria ver o que Saul ia fazer, se realmente ele ia obedecer, mas ele não estava obedecendo e continuou desobedecendo a palavra de Deus através do profeta Samuel, que está escrito no capítulo 15, Deus rejeita Saul como rei. Diz assim, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo, como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor, Saul. Não é minha mensagem, é a mensagem de Deus. Eu sou apenas um canal de bênção na tua vida, Saul. Respeita, obedece. Aí ele falou assim, assim castigarei, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não poupem nada, recém-nascido, criança, camelo, jumento, tudo que tiver lá, vocês vão destruir tudo, né? Destruir tudo e consagrar ao Senhor. Não é para vocês ficarem com nada. Amém? Mas Saul desobedeceu novamente as palavras do Senhor através da boca do profeta Samuel. Seguindo, versículo 6. Depois disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, porque eu não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando estavam vindo do Egito. Então os queneus se retiraram. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Preste atenção, para Deus, tudo aquilo era desprezível, mas para Saul, não. Ele pegou o que era bom e o que não prestava, ele destruiu. Amém? Então o Senhor falou a Samuel, olha só o que Deus falou para Samuel. Amém? Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. Presta atenção. O Senhor está dizendo aqui que Saul abandonou Deus. Por que Saul abandonou Deus? Porque ele estava desobedecendo a sua palavra. E quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos o abandonando. Não é Deus que está te abandonando. A palavra do Senhor está aqui. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito assim. Ele fala, e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Amém? E Samuel foi conversar com Saul e disse assim no versículo 16, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou nesta noite. E respondeu Saul dizendo, e Samuel disse, embora pequenos aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor ungiu e depois se arrependeu, porque Saul estava desobedecendo a palavra de Deus. E ele ainda tentou amenizar a situação, dizendo que ele ia pegar aqueles boi, aquelas coisas lá, tudinho, vaca, jumenta, tudinho, para oferecer ao Senhor. O Senhor falou, não, era para vocês terem acabado com tudo e oferecerem em holocausto a mim. Não vocês pouparem nada, principalmente o rei Agag, que era o representante lá das tribos dos amalequitas, daquela região.
E ele pegou ainda, poupou a vida do rei Agag. Preste atenção. Lá no versículo 20 diz assim: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas, entendeu? E deu uma desculpa. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois de despojo, melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Deus não queria sacrifício tolo, ele queria obediência. E eles não fizeram o que Deus tinha mandado ele fazer, ao qual o profeta Samuel tinha anunciado a Saul. Glória a Deus. No capítulo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel, diz assim: Samuel, porém, respondeu a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, tanto em que se obedeça a sua palavra? Pois a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência, ela exige de nós sacrifício. A obediência, ela exige de nós renúncia. A obediência exige de nós aquilo que nós não queremos fazer. Aquilo que nós queremos fazer desagrada a Deus. É o caso de Saul. Mas Deus estava querendo a obediência de Saul e ele não obedeceu. E nesse interim todo que ele governou Saul, 43 anos, Saul governou 43 anos. Quando ele começou a governar, ele tinha 30 anos de idade e começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Amém? Então ele reinou quase 70 anos, mais de 70 anos em Israel e continuava fazendo coisas erradas que desagradavam ao Senhor e não parou por aí, que nesse intervalo todo, nessa briga toda, nessa desobediência toda, andava um jovenzinho que cuidava das ovelhas, ao qual eu não vou falar hoje sobre esse homem, esse rapaz que foi também designado, escolhido por Deus, logo na primeira desobediência de Saul. Amém? E Saul, no capítulo 28 de 1 Samuel, olha só o que Saul fez. Ele exterminou, ele baniu todos os feiticeiros, todos os macumbeiros, todas as pessoas que faziam rituais, eliminou tudo. Mas olha o que ele fez aqui no capítulo 28, versículo 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espírito para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Então Saul continuou desobedecendo a Deus. Saul continuou fazendo aquilo que agradava aos seus olhos, pensando que estava agradando a Deus. Mas não estamos agradando a Deus quando nós desobedecemos ao Senhor. E toda desobediência leva a uma consequência desastrosa. Aleluia, glória a Deus. A desobediência, ela vai nos levar para longe de Deus. Aqui nessa história de Saul, nós vimos que a gravidade da desobediência, o que ela vai nos acarretar devido à desobediência que eu cometi, que o Saul cometeu. Amém? E nós, como pessoas de Deus, nós temos que saber quando nós estamos cometendo algo que desagrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A desobediência é igual a uma rebeldia. A desobediência é pior do que feitiçaria, como fala aqui em versículo 23. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Amém? Glória a Deus. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, preste atenção, amados, ele o rejeitou como rei. Amém? Deus rejeitou Saul porque ele não obedeceu. Ele abandonou. Então, se você não quer obedecer a Deus,
se você não quer fazer a vontade de Deus, ele vai te abandonar mesmo, como está falando aqui, ó. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Preste atenção. Ele o rejeitou como rei. Então quer dizer que Deus perdoaria Saul por ele ser um homem, mas não por ele ser um rei desobediente. Amém? Porque Deus, ele não quer que nenhum dos seus filhos venham se perder. Amém? E a palavra do Senhor, amados, ela não vai mudar, não. A palavra do Senhor, ela vai sempre continuar querendo obediência. A nossa obediência, ela vem condicionada a obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todas essas bênçãos que Deus prometeu estavam condicionadas à obediência. Então, vamos pensar. Tudo que eu vou conquistar na minha vida vai ser através da obediência. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas falam que o que você vai ganhar na sua vida diária, né, é normal, mas não é. Eu tenho um exemplo muito grande na Bíblia de José. José, ele passou por todo tipo de humilhação, mas ele permaneceu firme na sua obediência a Deus. E ele conquistou. Então, mas é mentira quando as pessoas falam, tu tem que viver na miséria mesmo. Tu tem que viver assim porque Deus quer. Deus não quer, não. As pessoas, nós desobedecemos ao Senhor e não somos abençoados por causa da nossa desobediência, como diz a palavra do Senhor. As obediências lá para o povo de Israel ainda continua. Somos hoje nós, o povo de Israel, e nós precisamos obedecer a Deus para que nós venhamos viver uma plenitude das bênçãos prometidas pelo Senhor aqui na terra. Nós podemos sim viver bem aqui na terra, próspero, só que nós somos desobedientes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Como assim essa bênção era lá do povo de Israel, ela se estende hoje até nós. Não existe nenhum tipo de atalho. Ou você obedece a Deus para você conquistar, ou você não obedece. Simplesmente. Pastora, mas eu conheço pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, que não precisam estar adorando a Deus. Ei, vamos unir o útil ao agradável. Amém? Glória a Deus. José, preste atenção. Tire José como exemplo para a nossa vida. José, ele era um homem temente ao Senhor e se tornou o governador do Egito, porque ele obedeceu. Ele não foi como Saul. O reino do Saul ele perdeu, mas o governo de José ele ganhou, ele permaneceu. Por quê? Porque ele obedeceu. Então a nossa vida, como pessoas que conhecem a palavra do Senhor, ela está embutida na obediência. Obediência, né? O mesmo vale, né, para todas as igrejas. Quem são as igrejas? Somos nós, né? Para colher as bênçãos e a prosperidade que Deus prometeu para nós, nós temos que andar em obediência. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que reivindicava obediência lá no passado, ele reivindica hoje, porque ele não mudou. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, abra sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, 13:8, glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Em Mateus capítulo 25:35 diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Lá em Números, capítulo 23:19, diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, amém? Falaria e não confirmaria. Então, tudo que Deus pede de nós é obediência. Então, se Ele falou que nós vamos ser prósperos nessa terra, se o meu povo clamar, chamar pelo meu nome, né, eu virei e sararei a terra.
você andar em terra deleitosa. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Então, para eu conquistar nessa vida, eu tenho que obedecer. Deus não vai te dar nada de graça. Preste atenção. Para Saul conquistar o reino dele, ele tinha que obedecer. Então não é diferente de nós hoje, gente. Povo de Deus, vamos parar de ser hipócritas. Vamos parar de dizer, Deus vai abrir uma porta, Deus vai quebrar o cadeado para ti. Deus não vai fazer isso, não. Quem vai fazer vai ser eu. Quem vai fazer abrir a porta vai ser você. Se eu não obedecer, se você não obedecer a Deus, como diz a palavra do Senhor, nós vamos viver uma vida de miséria aqui na terra. Porque nós não obedecemos. Glória a Deus. Tem casos e casos. O caso de Jó é porque Deus permitiu que Satanás fosse tocar nele lá. Nós temos a Bíblia Sagrada, que nos orienta a viver em obediência a Deus. E a primeira coisa que Deus tirou de Saul foi o seu reinado. Por acaso, se tu fosse um homem obediente, o teu reino seria prevalecido. Mas como tu não foi um rei obediente, você perdeu o seu reino. Amém? Glória a Deus. E uma coisa muito importante é que Deus vai sempre estar preparando alguém para pôr em seu lugar. Porque o projeto de Deus não será frustrado. O projeto de Deus será cumprido, será estabelecido. Ninguém, nem um homem, nem mulher, nem ninguém vai frustrar os planos de Deus. Amém? Glória a Deus. Preste atenção nessa palavra. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar. Mas para eu ser abençoada, eu tenho que obedecer a sua palavra. A palavra do Senhor diz, de novo em Deuteronômio, que aquele que obedecer, aqueles que der ouvido ao seu mandamento, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não precisa você correr atrás da bênção, meu amigo. Precisa você obedecer. Se eu obedecer, as bênçãos virão na minha direção. Você crê ou não crê nessa palavra? Glória a Deus. Vamos obedecer a palavra do Senhor, tentar nos esforçar para que Deus venha nos abençoar através da minha obediência. Glória a Deus. Aleluia. A porta, quem vai abrir na tua vida vai ser você, não vai ser Deus. Porque se você não obedecer, essa porta não vai se abrir. Eu te garanto isso, porque está escrito na palavra de Deus. Saul perdeu o reinado. Saul perdeu tudo porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos ajuda a obedecer a tua palavra, para que nós venhamos conquistar as nossas vitórias, Senhor, aqui na terra. Em nome de Jesus. Pai querido, entra com a tua providência na nossa vida espiritual também, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nós fazermos a sua vontade. Que a sua vontade venha prevalecer na minha vida e na sua vida que está escutando esse vídeo. Aleluia, glória a Deus. Amém?